E aí pessoal, tudo certo? Depois de enfrentarem alguns desafios insanos, o grupo de sobreviventes que caíram dentro de um buraco gigantesco indo parar na idade da Era do Gelo, agora fazem de tudo para poderem conseguir sair daquele lugar surreal e voltarem para seu tempo de origem. Nos episódios 5 e 6 dessa parte 3 da série chamada Labrea, veremos a continuação dessa incrível história e o que essa galera irá fazer para saírem desse insano lugar. Sejam todos bem-vindos ao canal Dominando Filmes e vamos juntos para esse recap da série da vez. Depois de chegarem na origem do sinal captado pelo radar da aeronave de Levi, o grupo entra na aldeia para encontrar respostas. Eles então decidem se dividir em 3 grupos de 2 pessoas para abrangerem mais partes em menos tempo, mesmo achando estranho o fato de não ter ninguém vigiando a entrada ou alguém lá dentro de primeira vista. No acampamento, o grupo está reunido falando sobre não ter encontrado ninguém na floresta com as características que Lily passou. Tai, porém, acha que ela tem mais coisas para dizer, então fala de como fazia para ganhar a confiança da criança para que ela falasse, onde em suas terapias ele usava algum tipo de jogo ou diversão para isso. Então Sam fala que viu antes em alguns dos carros material de softball e sugere esse jogo a Tai. Eve e Levi discutem a questão de Gavin ter descoberto sobre eles dois de uma forma que ela não queria, pois ela mesma gostaria de ter dito a ele, quando então vê que em uma das casas daquele lugar havia uma marca de mão que ela já tinha visto e correm para lá. Lá dentro eles encontram um homem morto com a mesma aparência que havia no corpo de Ed quando o encontraram. Levi tira uma foto de seu bolso onde havia várias pessoas e vê que uma dessas pessoas é o mesmo cara que estava morto ali. Quando Eve o questiona por que ele tem uma foto daquele homem, Levi revela que havia mais coisas em sua missão, mais do que somente resgatar as pessoas que caíram na cratera de Labrea. Eve fica sem entender bem ao certo e ele explica dizendo que há 3 anos atrás no deserto de Mojave, uma equipe de exploração foi enviada para dentro de um buraco que havia surgido lá, porém nunca mais retornaram. Diz também que aquele homem que estava ali morto era um cientista da equipe. Levi examina algo no corpo e encontra um walkie-talkie de longo alcance alimentado por energia solar, e diz que foi isso que o radar de seu avião captou. Só não entende como ele veio parar nas terras de Los Angeles, sendo que ele caiu num buraco que ficava em Mojave. Eve então percebe uma fogueira ali dentro que ainda estava com as brasas acesas, significando que alguém esteve ali naquele lugar há pouco tempo e que deve encontrar com os outros rapidamente para saírem dali. Nesse momento, Gavin pergunta a Rebecca quando eles devem partir para a imensa cratera em Labrea. Ela fala que não devem perder tempo e que será naquela noite mesmo, pois o avião já estava pronto. Eve fica receosa de seu pai ir sozinho, mas Gavin diz que não tem nenhum outro jeito se quiserem ver novamente Josh e Eve. Rebecca garante que o avião é seguro e que o pai dela vai conseguir. Gavin então indaga sobre Adam, o agente sênior, e como farão para que ele não os veja quando for entrar na cratera. Sophie então diz que ela cuidará disso, pois estavam indo para Los Angeles agora e como tem acesso aos servidores, vai desligar os radares que monitoram a região em volta da cratera. Gavin pergunta por que ela estava fazendo isso, se arriscando ser presa daquele jeito. Sophie revela que ele não era o único que tinha alguém que amava preso lá dentro da fenda e mostra a foto de uma mulher chamada Diana, sua noiva, que por ser engenheira estava entre a equipe de exploração que ficou presa depois de entrarem na cratera de Mojave. Depois de revelar isso, ela então parte para Los Angeles para cumprir o que planejaram. Na aldeia, Eve com Levi procuram o restante do grupo e não os encontrando decidem subir no observador alto para tentarem ver alguém lá de cima. Josh e Riley nesse momento entram em uma daquelas casinhas e se deparam com uma entrada subterrânea, onde lá encontram uma porta que porém somente dava para fora da aldeia. Então o mecanismo de corda puxa a porta e eles ficam presos do lado de fora sem ter como entrarem por ali novamente. Lucas e Scott entram em uma outra casa e Lucas começa a ficar irritado com Scott pelo fato dele demonstrar não saber mais onde enterrou suas drogas. Porém, enquanto ainda discutiam, um homem estranho entra e surpreende Lucas, que logo reage e eles começam a lutar. Um segundo homem entra, nocauteia Lucas e encurrala Scott, que percebe o estranho falando sua mesma língua, achando isso totalmente inesperado. De volta ao acampamento dos sobreviventes, Tai tenta pôr em prática sua tática de tentar divertir Lily para assim ganhar sua confiança e depois fazer com que ela fale sobre o homem que ela viu na floresta. Porém, como sempre, Verônica tenta responder por ela, dizendo que Lily não quer. Porém, Tai diz que sabe que Lily consegue falar e quer saber dela. Lily diz que quer e então vai se aquecer para jogar. Enquanto isso, Verônica revela para Tai que o pai delas era muito rigoroso e que quando caíram ali, disse para elas não confiarem em ninguém e que por isso ela estava agindo daquela forma. Tai fala que entende, mas que precisa que ela confie neles, pois estão juntos naquele mesmo problema. Ela então diz que vai agir diferente dali por diante. Na aldeia, em cima da parte alta, Eve e Levi veem Josh e Riley do lado de fora e perguntam como eles foram parar ali. Josh fala que é uma longa história, quando de repente Levi vê um grupo de homens se aproximando deles. Esses homens então veem Josh e Riley e começam a correr em direção a eles para pegá-los. Eles dois correm para a mata enquanto uma parte do bando entra pela porta da frente da aldeia e encurrala Eve com Levi, que são obrigados a retornarem para não serem atingidos por flechas. Eles entram em uma das casas para se esconderem, porém veem que lá dentro estava cheio de crianças que ficam admiradas com a presença deles ali. Enquanto isso, Scott e Lucas acordam no mesmo lugar onde Eve e Levi encontraram o corpo do cientista. Josh e Riley continuam correndo pela mata e o bando atrás deles. Eles se escondem numa fenda de rachadura e por muito pouco não são encontrados, dando a sorte deles terem ouvido um som de uma trombeta e com isso saírem dali. Assim que o bando recua, Josh diz que tem que voltar para a aldeia para resgatar sua mãe.
Ainda na casa de Rebecca, Izzy vê no noticiário que faziam já 4 dias que o buraco imenso de La Brea surgiu. Rebecca então mostra para eles o plano de voo traçado até a cratera, dizendo que se Sophia conseguir cumprir sua parte no plano, que é desligar o radar, tudo dará certo. Izzy então questiona se por um acaso Sophia não conseguisse, o que aconteceria. Rebecca é sincera e diz que o avião seria abatido. Izzy fica preocupada com isso, mas Rebecca diz que não tem nenhum outro jeito e que Gavin não vai sozinho, pois ela vai também. Com isso, Izzy pede para ficar um tempo sozinha. Já na aldeia, Levi e Eve são salvos por um dos meninos que estava na casa, quando ele diz para alguns dos homens que estavam perseguindo eles que os forasteiros não estavam ali. Eve o agradece e percebe que o garoto falava seu mesmo idioma, então pergunta se existia uma outra saída dali para que ela possa encontrar seu filho lá fora. O menino então diz que existia uma e fala para que eles o sigam, que ele mostrará. Lucas e Scott, ainda amarrados, têm a ideia de usar um isqueiro que estava no bolso de Lucas e queimarem as cordas. Scott consegue e depois liberta Lucas. Enquanto isso, Josh tem uma ideia para poder entrar novamente e resgatar sua mãe. Ele pede o celular de Riley e o coloca para fazer barulho, assim chamando a atenção dos vigias, e eles conseguem entrar, encontrando logo em seguida Lucas e Scott. Em Los Angeles, Sophia consegue chegar na base militar quando Adam a vê e pergunta por que ela estava lá. Ela tenta esconder a verdade, dizendo que só veio pegar algumas coisas que esqueceu no escritório. No entanto, Adam diz que talvez esteja faltando algumas coisas, pois descobriu que Gavin pegou alguns arquivos de lá e suspeita que ele esteja planejando algo. Mas fala para Sophia não se preocupar, pois ele tinha reforçado a vigilância em torno da cratera. Ele, porém, suspeita que Sophia está escondendo algo e diz para ela falar. Enquanto isso, Rebecca diz para Gavin que Sophia não estava mais respondendo, então não tinha mais como saber se ela conseguiu ou não desligar os radares. Mas Rebecca está determinada a ir e diz que isso não muda nada, pois terão que ir naquela noite ou nunca mais conseguirão ver suas famílias. Gavin suspeita de que Rebecca esteja escondendo mais alguma informação e pergunta o que é. Ela então diz que precisa mostrar algo para eles, que porém estava em Los Angeles. Logo eles então seguem um helicóptero para lá. Na aldeia, enquanto o garoto mostrava a saída secreta pelo muro, Josh e os outros se encontram com eles. Porém são vistos também pelos homens daquela aldeia e o velho que Lily viu na mata mira sua flecha neles. Estando prestes a atirarem em Eve e Levi, uma mulher manda que eles parem e deixem os forasteiros irem. Eles obedecem e sem demora, Eve com Levi vão embora dali. Logo eles conseguem chegar no acampamento onde estão sobreviventes e Levi diz a todos que veio para resgatá-los, porém seu avião deu problema, mas que não importa o tempo que levar, vai tirá-los dali. Já à noite, Tai vai até onde estavam Verônica e Lily, porém Verônica tinha saído para pegar comida que Levi trouxe. Tai pergunta a Lily o que ela estava escondendo e que se tivesse algo a mais para falar, poderia confiar nele para ajudá-la. Lily de início não quis falar, mas quando Tai estava para ir embora, ela revela que na verdade Verônica não era sua irmã, e diz que há um ano atrás estava com sua família em um piquenique da igreja quando se afastou um pouco para ficar sozinha. Então chegou um carro e pegaram ela. Era Verônica e o homem que ela chamava de pai. Nesse momento Verônica chega e vê Tai com Lily. Percebendo que ele está agora sabendo a verdade, ela foge correndo mata adentro. Levi nesse momento tentava contato com alguém pelo rádio que pegou do cientista morto. Quando então Sam chega e pergunta se realmente alguém poderá ajudá-la a consertar sua aeronave. Levi responde que tem uma grande chance, pois talvez eles tenham algumas peças intactas de seu avião. Em Los Angeles, Gavin é levado por Rebecca a um canteiro de obras, porém não um canteiro de obras comum, e sim um achado, pois descobriram que lá foi onde os sobreviventes que caíram no buraco se instalaram. Ou seja, ali é onde Eve e os outros estão agora nesse momento. Rebecca então diz que precisa mostrar algo a Gavin. Ela fala que o vidro leva quase 1 milhão de anos para se decompor e encontraram uma garrafa onde dentro dela havia uma carta de Eve, porém de milhares de anos e já muito fragmentada pelo tempo, mas que conseguiram reconstituí-la. Na carta, Eve fala que já faziam 5 dias que estavam naquele lugar e que na quinta noite perceberam que a fenda que ligava os dois mundos estava se fechando. Descobrindo isso, Gavin pergunta a Rebecca por que ela não falou isso para ele antes. Ela responde que é porque se descerem não tem certeza se conseguirão voltar. Mas se quiserem mesmo salvar todos, terão que fazer isso antes que a fenda se fechasse completamente. Vemos então o momento em que Eve estava enterrando a garrafa com a carta dentro. Em suas memórias, ela lembra do dia em que se separou de Gavin. Arrumando as coisas dentro do carro para ir embora, Gavin chega e pede para conversarem melhor, mas Eve diz que já tinham conversado e dito que se as coisas não melhorassem, ela iria embora com as crianças. Gavin então tenta convencê-la a não ir, mas Eve fala que ele nunca esteve sóbrio por mais de uma semana durante esses 3 últimos anos e que seus filhos mereciam mais e ela também. Diz também que precisava do marido de volta, do homem que sempre fazia ela segura, mas que agora não mais, então entrando no carro, Gavin diz que vai reconquistá-la. Enquanto isso, no acampamento, Tai fala para Sam e Mary Beth sobre o caso de Lily e Verônica e como ela fugiu para a floresta quando o viu, sendo que se ela não voltar, precisarão procurá-la. Levi ainda tenta contato com alguém pelo rádio, quando de repente uma mulher chamando por Jonathan responde. Levi diz quem é e pergunta quem falava. A mulher se identifica como primeira sargento chamada Diana da Força Aérea dos Estados Unidos. Ela pergunta sobre o dono do rádio, que é seu amigo, mas Levi fala que ele estava morto e diz que veio numa missão para resgatar também a equipe que ficou presa na cratera de Mojave há 3 anos, sendo que porém um dos motores de seu avião ficou danificado e ele precisa da ajuda dela.
Ela diz que talvez possa ajudar e fala sua localização, que estava na praia de Santa Mônica perto de uma formação rochosa. Quando então o sinal se perde, Levi não consegue mais contato com ela. Tai fala que Santa Mônica fica a quilômetros dali, sendo muito longe para irem a pé à noite. Porém, Tony fala que enfim tinha conseguido consertar o Jeep dele e oferece para que eles consigam chegar lá. Então Eve e Levi se preparam e seguem para lá. Já pelo amanhecer, eles conseguem chegar ao local informado por Diana. Lá eles a encontram, mas ela os recebe de forma defensiva, achando que eles quem tinham matado seu amigo cientista. Porém, Levi lhe mostra a foto que ela e ele estavam com sua equipe em frente à cratera de Mojave, dizendo que quem lhe deu aquela foto foi a doutora Sofia. Diana com isso acredita neles, e percebemos aqui que ela era a noiva de Sofia, na qual tinha falado ter ficado junto com a equipe presa na cratera de Mojave. Levi então pergunta a ela como eles foram parar ali, sendo que eles caíram em Mojave. Diana então explica que quando a fenda pela qual eles passaram se fechou, eles foram procurar uma outra saída, mas uma tempestade os pegou e eles caíram numa praia. 2 deles morreram, sendo que um era o piloto e o restante da equipe se separou para tentarem achar uma outra saída, onde Diana e seu amigo cientista se estabeleceram ali onde estão agora. Porém, quando viram o avião de Levi cair, ele foi atrás de encontrá-los, mas não voltou e agora sabe o que aconteceu com ele. Diana então mostra seu avião e diz que talvez possa consertar o de Levi. Em Los Angeles, Rebecca pressiona Gavin a terem que ir pegar o avião logo para entrarem na cratera. Quando então Adam chega e diz que isso não acontecerá. Gavin e Rebecca tentam explicá-lo que a fenda estava se fechando e que precisavam descer para tentar resgatar os outros antes que fosse tarde. Mas Adam diz que não quer arriscar sofrer um outro terremoto de magnitude 5 como o anterior, sendo que talvez o próximo seja ainda maior. Quando então um dos operários chega dizendo ter encontrado uma coisa que Rebecca precisava ver. O operário explica que estranhamente acabaram de aparecer nas escavações destroços de um avião. Gavin então consegue identificar como o avião que Levi usou para entrar na cratera. Rebecca usa um radar de penetração de solo e determina através das leituras que ao redor do avião havia vários corpos. Gavin na hora então entende que Levi consertou o avião e tentou voltar, mas algo deve ter dado errado e eles caíram. Izzy com isso fica apreensiva, questionando se sua mãe e Josh estavam no avião e se já não era tarde demais. Gavin tenta tranquilizá-la, dizendo que ainda ontem conseguiu ver ela em suas visões e acredita que ainda dá tempo. Ele então se apressa e sai para pegar o avião, mas Adam manda prendê-lo, alegando que não pode correr o risco de sofrerem outro terremoto. De volta ao acampamento, Lily acorda e Tai estava lá perto do carro onde ela dorme para protegê-la. Ela pergunta sobre Verônica e Tai diz que ela não voltou. Lily então fala que quando foi sequestrada, Verônica sempre foi legal com ela e que sempre ficavam juntas em um quarto elas duas. Tai então entende que Verônica também tinha sido sequestrada e Lily confirma que sim. Ela diz que Verônica não é uma má pessoa e pede para Tai tentar encontrá-la. Quando então Eve, Levi e Diana chegam, trazendo a peça que precisavam para poderem consertar o avião. Todos ficam felizes por agora terem uma chance de poderem voltar para casa. Mary Beth então pergunta quanto tempo Diana estava naquele lugar, e ela responde dizendo que mais ou menos uns 1123 dias. Riley pergunta também se ela sabe quanto tempo eles têm até a fenda se fechar completamente. Diana diz que pela qual ela passou com sua equipe levou somente 24 horas para se fechar completamente. Logo em seguida, Levi parte com Diana para onde estava o avião e começarem os concertos. O pessoal começa a ficar alvoroçado sobre quem iria primeiro, pois como não caberia todos de uma vez só, teriam que dar várias viagens. Eve então dá a ideia de decidirem através de um sorteio de nomes. Gavin, Izzy e Rebecca estão presos numa sala. Izzy está inquieta, sabendo que sua mãe e seu irmão podem ficar presos na cratera para sempre e eles ali sem poderem fazer nada. Gavin diz que não vai deixar isso acontecer e questiona Rebecca de como ela sabia onde ficava o acampamento dos sobreviventes em La Brea. Porém, Rebecca se esquiva da pergunta e Gavin suspeita que ela está escondendo mais alguma coisa deles. Quando então Sofia chega e eles perguntam onde ela esteve. Ela diz que estava procurando uma forma de tirá-los dali. Diz também que Adam estava atrás dela e teve que despistá-lo, onde foi obrigado a entregar a localização deles no canteiro de obras, pois caso contrário ele iria conseguir chegar a encontrar o avião de Rebecca e aí não teriam mais o que fazer. Sofia explica que também contou a Adam sobre um complexo de Rebecca em Oregon, dizendo que o avião estava lá. Agora ele só tem algumas horas até Adam perceber que era tudo uma farsa e vir atrás deles. Então precisa voltar ao rancho de Rebecca agora para poderem pegar o avião. Porém, Gavin diz que precisa avisar Eve e Levi que não decolem no avião, pois irá cair, e pede Sofia para darem um jeito de enviar uma mensagem para eles. No acampamento, enquanto isso, Eve e Sam fazem um sorteio dos nomes nos quais irão no primeiro voo. Entre os nomes estavam Josh e Lucas. Depois de decidido quem vai nessa primeira leva, Tai avisa para Eve que vai tentar encontrar Verônica na mata e pede para ela, se caso ele não conseguir voltar a tempo, que garanta que Lily consiga voltar para sua família em Los Angeles. Eve diz que fará isso e que irá esperá-lo, guardando seu lugar no avião. Lucas se aproxima de Scott e o força a irem juntos procurarem as drogas que ele tinha enterrado. No avião, Levi e Diana, depois de um tempo, conseguem consertar o motor e avisa para Eve e o restante do grupo. Todos então ficam muito felizes ao saberem da nova. Porém, sua comemoração é interrompida quando vem um drone cair da fenda no céu. Todos então correm para lá e em seguida, Levi com Diana chegam também. Eles verificam e veem que se tratava de uma mensagem de vídeo de Gavin em um tablet acoplado no drone. Na mensagem ele dizia saber sobre a fenda estar se fechando e que eles estavam tentando consertar o avião para tentarem voltar.
porém pede para que eles não façam isso, que não tentem voltar usando o avião porque não funcionará, pois lá descobriram os destroços do avião e vários corpos ao lado. Diz que não sabe o que pode ter dado errado, só sabe que não conseguiram voltar e pede para Eve prometer que não irão decolar, pois tem um plano para tirá-los dali e que só precisava confiar nele. O grupo fica dividido e a maioria não quer acreditar em Gavin, onde Levi diz que valeu a mensagem, pois assim eles podem verificar melhor o que pode ter dado errado no avião para ele cair. Porém, Eve diz que não podem decolar independentemente de qualquer coisa, acreditando fortemente que vão cair assim como Gavin havia falado. Mas a discussão acaba com todos decidindo que irão tentar. Enquanto isso, Tai consegue encontrar Verônica, que fica na defensiva achando que ele iria prendê-la, mas por fim ele consegue convencê-la de que está ali para ajudá-la. Verônica então pede um minuto para se despedir do corpo de seu pai e quando Tai vira as costas, ela o nocauteia com um pedaço de pau. Eve fala com Meribeth e diz que percebeu que ela foi a única que não foi pela decisão dos outros em tentarem fazer o voo mesmo depois do aviso de Gavin. Então pede para ela ajudá-la a impedir esse voo que pode custar a vida de seus filhos, Lucas e Josh. Meribeth então concorda. Elas enganam Tony, pegam seu carro e vão para onde Levi e Diana estão. Nesse momento, Gavin, Rebecca, Sophia e Izzy chegam de volta no rancho e se preparam para partirem no avião rumo à cratera. Porém, Adam já tinha descoberto sobre o plano de Sophia e mandou uma unidade para prendê-los. Izzy com Sophia, porém, conseguem ganhar tempo e Gavin pega o voo junto com Rebecca no avião. Já na floresta, depois de muito cavarem, Lucas com Scott acabam encontrando algo, porém não as drogas, e sim um baú que estava repleto de barras de ouro e estranhamente do ano de 1863. Scott fica sem entender, pois era de uma época totalmente diferente. Enquanto isso, Levi e Diana, depois de verificarem 3 vezes se havia algum erro no avião, eles descobrem uma falha no sensor e deduzem ser por isso que o avião caiu no tempo de Gavin. Quando então Eve e Meribeth chegam e tentam convencê-los a não decolarem. Não conseguindo, Meribeth parte para uma persuasão mais agressiva, onde porém os ânimos ficam alterados e acontece um troca de tiros entre Diana e Meribeth. Assim o avião é atingido, ficando muito danificado. Nessa, Diana também é atingida e levada às pressas para Sam tentar salvá-la, porém ela não resiste e morre. Já em Los Angeles, Gavin e Rebecca estão se aproximando da cratera quando Adam se comunica com eles e avisa que terão que abater o avião caso eles não pousassem. Quando então, de repente, Rebecca demonstra desistir, dizendo que achava que conseguiriam dessa vez, mas estava errada. Então fala para Gavin que não dá para explicar tudo para ele agora, mas que ele saiba que tudo que está acontecendo com ele é por uma razão. Ela então pega um paraquedas para pular, mas antes de saltar, diz que há uma outra maneira de salvar sua família, falando para Gavin voltar ao começo no dia 16 de novembro de 1988 e que ele lembrasse dessa data e em seguida pula. Gavin então sem muita escolha e também com Izzy implorando para que ele não fosse, senão vão abatê-lo, ele decide descer e se entrega aos militares. Enquanto isso, já era noite no acampamento dos sobreviventes em La Brea. Todos olham com o mesmo olhar triste para a fenda no céu que se fecha aos poucos até sumir completamente, deixando eles totalmente sem esperanças de um dia poderem voltar para casa. Josh então culpa sua mãe dizendo que por causa dela é que eles agora estão presos ali para o resto da vida. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!